E temos um novo rico no mundo do futebol, um novo rico lá no futebol inglês. Aliás, o novo dono do Newcastle tem muita grana, cara. Eu vou te contar que ele tem mais grana que o dono do City, que o dono do PSG, que o dono da Juventus, do Red Bull. Cara, é muita grana, o cara tem muito dinheiro, beleza? A torcida do Newcastle tá ensandecida com a venda do clube. Eu vou te explicar tudo o que saiu até agora. Vou te falar também sobre o que é que já pode estar acontecendo. Técnico, ó, na porta da saída. Vou te falar sobre a situação atual do clube, né, que não é muito boa lá na Premier League. Vou te contar tudo, galera. Mas antes, eu já te peço aquela moralzinha, né? Deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou te indicar também o meu canal de games e também o meu Instagram. Vou deixar os dois na descrição aqui do vídeo, beleza? Agora, vamos falar do Newcastle. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Hoje surgiu o mais novo rico do futebol mundial, o Newcastle, que já conquistou 4 títulos do campeonato inglês e que tem uma das torcidas mais fanáticas do mundo, é o mais novo bilionário. Hoje, no começo da tarde, a Premier League confirmou a venda do clube inglês para o Fundo de Investimentos da Arábia Saudita por um valor de 360 milhões de euros, ou que aqui no Brasil daria cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Após a conclusão do teste de proprietários e diretores da Premier League, o clube do Newcastle foi vendido ao consórcio com efeito imediato, ou seja, a partir de agora. Foi o que falou a Liga Inglesa através de comunicado. Ó, esse fundo de investimento público, a sigla dele é PIF, tá? Então toda vez que eu falar PIF aqui no vídeo, você já vai saber aí que é pra reduzir, né, esse fundo de investimento público. A Premier League também afirmou aí ter recebido garantias de que o reino da Arábia Saudita não irá controlar o Newcastle, e sim realmente o PIF que vai controlar, mas vale a pena lembrar a você que o príncipe Mohammed bin Salman é o presidente do PIF. O Mohammed bin Salman tem muita coisa ligada aí aos direitos humanos, né? Muita gente não queria que ele adquirisse a equipe do Newcastle. Quero te lembrar também que essa história da compra aí do Newcastle pelo Fundo de Investimento Árabe já começou no ano passado, né? Já eu falo um pouquinho mais em relação a essa parte dos direitos humanos e o Mohammed bin Salman. Até a Anistia Internacional foi conversar com a Premier League em relação a isso. Mas depois eu te conto, tá? Espera um pouquinho. A compra do Newcastle foi em conjunto com as empresas PCP Capital Partners e também com a RB Sports Media. Ou seja, 80% do clube vai pertencer ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, 10% fica com os bilionários irmãos Ruben e os outros 10% ficam com a financista Amanda Staveley. Inclusive, a Amanda tá muito empolgada com a compra do Newcastle e já resolveu fazer o primeiro tweet para conversar um pouquinho com a torcida, para explicar um pouquinho melhor em relação a essa compra. Estamos entusiasmados com as perspectivas futuras do Newcastle United. Pretendemos colocar uma filosofia unida em todo o clube, estabelecer um propósito claro e ajudar a fornecer liderança que permitirá que o Newcastle United alcance grandes conquistas a longo prazo. A nossa missão está alinhada aos fãs: criar uma equipe de sucesso consistente que compita regularmente por grandes troféus e que gere orgulho em todo o mundo. Eu não sei se vocês se lembram, mas esse fundo de investimentos já tentou comprar o Newcastle no ano passado, mas a operação foi encerrada, né? Inclusive eu fiz um vídeo naquela época explicando um pouquinho em relação a isso. A operação naquela época foi encerrada depois que a Liga Inglesa e o governo inglês acusaram a Arábia Saudita de pirataria nas transmissões do campeonato inglês no país. E agora o negócio foi possível graças a um acordo entre os sauditas e a emissora beIN Sports lá do Catar, que permitiu que as negociações fossem retomadas para a compra do clube. Pra quem não sabe, a beIN Sports é a detentora dos direitos de transmissão do campeonato inglês para o norte da África e também para o Oriente Médio, mas por alguns anos não conseguiu transmitir para a Arábia por conta de um conflito diplomático entre os sauditas e o Catar, coisa que deve mudar a partir de agora com esse acordo. Mike Ashley, que não é mais o dono do clube, graças a Deus, saiu fora, era muito criticado pela torcida, ninguém aguentava mais ver o cara tomando conta do Newcastle, tá? Ninguém suportava mais o Mike Ashley. Então assim que saiu a notícia da venda, a torcida já foi às ruas, foi fazer festa e tudo mais. Se liga no vídeo.
E não foi somente a torcida do Newcastle que ficou muito feliz em relação a isso, né? A lenda do clube, Alan Shearer, resolveu twittar em relação à compra, falando o seguinte: sim, podemos ousar ter esperanças de novo. E eu tenho que concordar com ele, né? Porque com o Mike Ashley tava um pouco complicado. E agora não vai faltar grana pro Newcastle, né? O clube soltou uma nota oficial depois da compra, falando o seguinte: todas as aprovações necessárias foram obtidas da Premier League e a aquisição foi concluída em 7 de outubro de 2021. O grupo de investimento é formado por investidores pacientes de longo prazo que têm toda a confiança no sucesso do futuro do clube. O anúncio de hoje é a conclusão de um processo completo e detalhado que permitiu ao grupo de investimento chegar a um acordo que beneficia todas as partes interessadas e deixará o Newcastle United bem posicionado para buscar uma estratégia clara e de longo prazo. Yassir Al-Rumayyan, que é líder do fundo de investimento, falou o seguinte após a aquisição: estamos extremamente orgulhosos de nos tornarmos os novos proprietários do Newcastle United, um dos clubes mais famosos do futebol inglês. Agradecemos aos torcedores do Newcastle pelo seu apoio tremendamente leal ao longo dos anos e estamos entusiasmados por trabalhar com eles. Vamos falar agora um pouquinho em relação a dinheiro lá do Mohammed bin Salman. Pra quem não sabe, o príncipe tem uma fortuna avaliada em mais de 400 bilhões de euros. Então hoje em dia ele é o dono mais rico de qualquer clube do mundo e falar pra vocês, hein, com uma distância, ó, bem longe. Só pra você ter uma noção, Bin Salman é 13 vezes mais rico que o dono do Manchester City e quase 50 vezes mais rico que o dono do Paris Saint-Germain. Então vocês já podem esperar aí um investimento gigante no estádio e estruturas do clube, comissão técnica e também nos jogadores que vão começar a chegar, já que o PIF comprou o clube com o intuito de deixar o Newcastle como um dos melhores times do mundo e fazer com que o clube volte a brigar por títulos, figurando entre os principais do campeonato inglês e também do futebol mundial. Atualmente, hoje o Newcastle faz uma péssima campanha na Premier League, ocupando a vice-lanterna com apenas 3 pontos. Então o técnico Steve Bruce deve ser o primeiro a ser mandado embora, já que os novos donos querem um nome de peso para comandar a nova era do clube. Em relação a reforços, vários jogadores já estão sendo estudados pelos novos donos, que não divulgaram nenhum nome em relação a possível contratação, já que a venda foi selada hoje. Porém, a imprensa inglesa afirma que não vão poupar esforços para transformar o Newcastle num grande clube, sem ultrapassar o fair play financeiro. Então a próxima janela de transferências, que é em janeiro de 2022, promete ser agitada pelo Newcastle, hein? Mas não vai ficar louco não vai pensar que o Newcastle em janeiro já vai contratar o Haaland, o Mbappé, o Neymar, Sérgio Ramos, sei lá mais quem. Os caras aí vão caminhando devagar, né? Obviamente vão trazer alguns reforços, mas não vai ser aquela loucura você pensar que vai chegar De Bruyne, Mohamed Salah e tudo mais, tá? Tem que caminhar tudo bem calmo. Como a própria aí Amanda Staveley falou, que é um projeto a longo prazo. Os caras não vão deixar o time um mito apenas em 6 meses, apenas em 1 ano, tá? É um projeto longo que demora. Por isso que eles querem um técnico mais experiente, com mais garra, e o Steve Bruce deve ser o primeiro a ir embora. Eu acho até que nas próximas semanas ele já pode vazar do Newcastle, ou quem sabe nos próximos dias. Eu quero saber, na sua opinião, quem que você acha que seria um bom técnico para liderar essa nova era do Newcastle? Antônio Conte, Zinedine Zidane, quem que você acha? E também comenta aí alguns reforços que você gostaria que chegasse lá no clube. Tem vários jogadores bons que em janeiro podem assinar um pré-contrato e chegar de graça lá no Newcastle ao fim da temporada. Então o clube vai estudar bastante novos reforços e vamos ver quem é que pode chegar, tá? Eu quero que você deixe aí, por exemplo, uma dica. Quem que você gostaria que chegasse lá na equipe dos Magpies? Em relação aos direitos humanos, hoje a Anistia Internacional pediu à Premier League que endurecesse os critérios para a aquisição de um clube, falando o seguinte: em relação aos direitos humanos, hoje a Anistia Internacional pediu à Premier League que endurecesse os critérios para a aquisição de um clube de futebol lá na Inglaterra, onde até depois o diretor-geral da ONG no Reino Unido, Sasha Dishomi, falou o seguinte: como Mohammed bin Salman, a situação dos direitos humanos na Arábia Saudita continua desastrosa. Críticos do governo, ativistas dos direitos das mulheres, ativistas xiitas e defensores dos direitos humanos continuam a ser perseguidos e presos, muitas vezes após julgamentos injustos. Por conta disso, então, que a Premier League garantiu aí por termos legais que o reino da Arábia Saudita não vai controlar o Newcastle, tá? Qualquer novidade que for saindo em relação a isso, eu vou te informando nos próximos vídeos. Espero que você tenha curtido o vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!